Você sabia que o exercício físico é um dos novos caminhos para o tratamento oncológico? Eu sou o professor Cássio Fiani, especialista em transformar exercícios em remédio. Sou formado em educação física há mais de 20 anos e venho trabalhando e ajudando pessoas a utilizar o exercício físico da melhor maneira possível, sendo uma delas o tratamento oncológico. O exercício físico ele tem sido proposto para melhorar o resultado de sobrevivência do câncer por meio de 3 vias principais: efeitos diretos, efeitos na diminuição do tamanho do tumor, da metástase e principalmente na melhora da taxa de conclusão de todo esse tratamento. Dentro desse escopo todo, existem estudos que nós consideramos estudos pré-clínicos, estudos clínicos. Eu estou falando de coisas muito recentes, 2020, 2021, 2022, porque a proposta do tratamento oncológico vem mudando. Essa mudança, antes, alguns anos atrás, infelizmente, minha mãe faleceu por câncer. Minha mãe teve um câncer de pulmão e acabou falecendo. Isso estou falando coisas há quase 20 anos, no qual o processo vem mudando, os protocolos de tratamento vêm mudando. Então, nós tínhamos a quimioterapia, hoje nós temos imunoterapia, outras vias de tratamento, outros procedimentos cirúrgicos, outras formas realmente de melhorar o quadro do paciente oncológico. E o exercício físico é uma dessas vias. Quando eu falo de estudos pré-clínicos, estudos pós-clínicos, eu estou falando de estudos primeiramente ali aplicados em animais, testes, e estudos pós-clínicos, eu estou dizendo que estudos aplicados em seres humanos. E nós estamos observando que tanto em estudos pré-clínicos quanto em estudos pós-clínicos, o quadro vem realmente melhorando. Todos os estudos, eles vêm investigando o efeito do exercício, tanto aeróbio quanto resistido, no tratamento, na melhora do paciente oncológico. A grande maioria dos trabalhos mostram para nós uma divisão em grupo controle, um grupo apenas com exercício, um grupo o tratamento convencional do câncer e a combinação dos dois, ou seja, exercício mais tratamento. Em 2005, eu lembro de um trabalho publicado por Jones que conduziram o primeiro modelo animal aí de aplicação do exercício físico, no caso era câncer de mama, e a combinação dele com o câncer. Ou seja, a combinação do exercício físico no tratamento do câncer de mama. E, para vocês terem uma ideia, o exercício sozinho melhorou a sobrevida em 16% quando a gente compara com o controle. Eu estou falando de melhora do quadro, estou falando em melhora da sobrevida geral, melhora da condição clínica dessa pessoa. Só que nós temos alguns problemas que nós passamos a enxergar, que quando são combinados exercícios físicos com algumas drogas, alguns tipos de quimioterápicos, por exemplo, esse resultado não é o mesmo. Ou seja, existem combinações adequadas de exercícios físicos e algumas drogas, alguns quimioterápicos, para que o resultado seja efetivo. Essa combinação exata vem sendo estudada. Eu lembro também de um grupo liderado por um camarada chamado Betoff e um outro liderado por Corey. Eles descobriram que o exercício sozinho reduziu o volume tumoral em 600 milímetros. Ou seja, claro, nós estamos falando aqui de milímetros, você pensa que é uma proporção pequena, mas não é. Existe uma melhora extremamente significativa quando você aplica exercício físico e você reduz o tamanho do tumor. Por que essa redução do volume tumoral é importante? Primeiro, porque nós realmente estamos reduzindo uma massa tumoral, que a tendência dessa massa tumoral é crescer e, por consequência, o exercício já consegue gerar um impacto importante nessa via. Agora, existe um outro detalhe importante. O detalhe importante é que quando nós reduzimos o volume tumoral, o processo cirúrgico se torna mais adequado, menos agressivo. Imagine que uma célula tumoral ela não tem os seus contornos muito bem definidos, não é um círculo exato, tá? Então ela não tem um contorno muito bem definido. Então, quando o cirurgião vai fazer o seu procedimento, ele precisa tirar o que nós chamamos de margem daquele tumor. E quando você tira margem daquele tumor, nós estamos falando em tirar um pouco a mais, porque não necessariamente aquele tecido que realmente já está com a célula tumoral, ele pode ter se expandido um pouco mais, só que ainda não apresenta aquela célula tumoral. Então existe uma margem de segurança que é retirada para que possa
dar ao paciente uma condição de segurança maior e ao cirurgião, porque caso reapareça, vai ter que fazer a cirurgia novamente. Então, quando você reduz o volume tumoral, nós estamos falando de uma condição que facilite muito o procedimento cirúrgico. Então, o exercício físico ele se mostra extremamente viável nessa condição, ou seja, redução do volume tumoral. Além disso, eu lembro que esses dois pesquisadores, eles concluíram que exercício mais tratamento, ou seja, que o exercício mais o tratamento convencional, ele também reduz o volume tumoral em uma proporção ainda maior. Eu estou dizendo que o exercício sozinho já reduz e que agora a combinação de exercício mais o tratamento convencional que está sendo aplicado reduz ainda mais o volume tumoral. Pessoal, nós estamos falando de algo muito bom. Nós estamos falando que quando nós somamos exercício físico mais o tratamento convencional, que os resultados são ainda melhores. Tem um pesquisador chamado Sturgeon, e ele constatou que exercício físico mais uma das drogas, doxorubicina, resultou em maior redução do volume tumoral quando comparado à doxorubicina sozinha. Ou seja, quando eu combino exercício físico mais doxorubicina, eu tenho um resultado muito bom. Não estou dizendo que isso acontece em todos os casos, depende do tipo de tumor, depende da característica daquele tumor, por isso algumas drogas são utilizadas em alguns tipos de tumores e diferentemente em outros. Agora, dentro dessa condição, exercício físico mais doxorubicina conseguiu melhorar, reduzir ainda mais o volume tumoral. Cássio, você está dizendo então que para que você possa prescrever exercício de maneira adequada, você precisa saber qual é o tipo de tumor, qual a característica dele e adequar o exercício exatamente isso. É exatamente isso que nós fazemos hoje. Aqui no Health-On nós utilizamos essa combinação, tá? Eu sou um dos especialistas em prescrever nessa situação. Agora, dentro disso tudo, é uma combinação extremamente válida. Nós ainda não sabemos, infelizmente, eu vou chegar nisso ainda, eu sei que tem vários pesquisadores, vários profissionais estudando isso, e nós vamos chegar lá, saber que algumas combinações vão funcionar mais que outras. Por exemplo, eu não consigo dizer a vocês hoje que caminhar é melhor que fazer musculação para o tratamento de câncer de mama triplo negativo. Eu não consigo dizer isso. Nós sabemos que o exercício faz muito bem, que a musculação faz bem, que o exercício aeróbio faz bem, que a caminhada faz bem, que a yoga faz muito bem. Isso eu posso te dizer, posso afirmar, os trabalhos já mostraram isso, que a combinação do exercício físico com os tipos tumorais mostram resultados fantásticos. Mas eu ainda não posso dizer a vocês que, olha, se você tem um tipo de tumor, utilize o exercício supino reto lá na musculação, que ele vai te dar um resultado melhor do que se você fizer caminhada. Isso a gente não tem ainda, mas eu garanto para vocês que nós chegaremos lá. Tem um trabalho publicado por Schedler, ele avaliou o câncer de pâncreas, ou seja, mais raro, mais difícil, câncer de mama, câncer de próstata são muito mais comuns. Então esse daí estudou câncer de pâncreas. E ele chegou à conclusão, por exemplo, que não teve efeito do exercício físico de maneira direta. Poxa, o exercício físico prejudicou? Não, ele não prejudicou, mas não houve uma melhora no quadro quando nós pensamos no câncer de pâncreas. Não estou dizendo que aquela pessoa que teve câncer de pâncreas não deveria fazer exercício, não é isso. Só estou dizendo que não houve essa melhora. Agora, tem um pesquisador chamado Morrell e ele avaliou um tipo de tumor chamado sarcoma de Ewing. E ele avaliou o exercício físico nessa combinação. E olha o que ele acha, que só o exercício físico sozinho já conseguiu reduzir o volume tumoral, igual o outro exemplo que eu dei para vocês. Além disso, quando combinou o exercício físico com o quimioterápico, aconteceu uma redução ainda maior do volume tumoral, quando combinado, quando ele feito de maneira sozinha. E o mais interessante é que passa a haver sinergia do tratamento convencional com o exercício físico. Eu sei que você pode estar se perguntando, Cássio, o que fazer sendo que o paciente oncológico ele tem, vamos falar assim, uma fadiga muito grande, uma fadiga residual muito alta. Então a pessoa já está cansada. Por isso, pessoal, eu estou dizendo aqui que a gente precisa ter um profissional capacitado ao lado para que essa prescrição se torne adequada. Não dá para, olha, Cássio, eu vou lá na academia treinar, tudo bem? Olha, legal, eu acho fantástico você ir à academia treinar.
Só que talvez a academia que você vai frequentar não tenha um profissional preparado para prescrever nesse tipo de situação. Não estou dizendo que a academia não tem profissionais qualificados, não é isso. É que nós estamos falando de algo muito específico que pode, né, ter um efeito positivo ou negativo nesse quadro. Tá? É por esse motivo. Agora, quando nós combinamos o exercício nessa situação, a fadiga residual realmente ela é muito grande. Tá? O paciente oncológico ele sente essa fadiga aumentada. E quando ele passa a sentir essa fadiga aumentada, eu preciso utilizar estratégias adequadas para levar a essa condição. Tem uma coisa que já é muito clara. O paciente oncológico ele precisa combinar exercícios de musculação e combinar exercícios aeróbios. Cássio, mas isso todo mundo precisa. Exercício de musculação aeróbico todo mundo precisa. Ok, eu concordo. Agora, existem quantidades adequadas em cada um desses casos. Uma das formas que a gente enxerga se o tumor está ganhando a luta, vencendo a luta aí contra o corpo, vou dizer assim, é se esse tumor está aumentando o seu tamanho e se esse tumor está consumindo massa muscular, massa magra. Esses são dois critérios que nós utilizamos muito para sabermos se a estratégia que estamos utilizando está funcionando. Dentro desse quadro, para aumentar a massa muscular, eu preciso fazer musculação. Não estou dizendo que é o único caminho, mas nós precisamos fazer musculação e a musculação ela realmente vai dar a condição de aumentar o nível de força, melhorar o quadro de aumento de massa muscular e vai conseguir controlar alguns fatores importantes. Só que o exercício aeróbico também é extremamente importante. Nós estamos discutindo muito, tem muito trabalho, o Congresso Mundial de Oncologia, vem sendo discutido muito relações do câncer com mitocôndria. A mitocôndria é a nossa usina, é o nosso, como que eu posso dizer, é a nossa usina produtora de energia. Ela é a nossa produção de energia específica. Todas as nossas células têm mitocôndria que produzem essa energia para nós. Nós estamos falando aí de cadeias de elétrons, estamos falando de alguns detalhes que nós não sabemos exatamente ainda quais são os motivos, mas nós sabemos que grande parte desse problema está lá na mitocôndria. Agora, uma das formas de potencializar a mitocôndria é melhorar a capacidade de produção de energia dela. Primeiro nós podemos pensar no combustível. Cássio, como assim o combustível? O combustível é o alimento que você ingere. A gente tem observado aí várias estratégias nutricionais, eu não sou nutricionista, eu simplesmente trago informação quanto a isso, mas eu não sou nutricionista. Estou falando de coisa muito séria, tá? Nós temos algumas estratégias aí que a pessoa opta, né, e que os nutricionistas optam em tornar a pessoa vegana. Nós temos outras estratégias, por exemplo, um tipo de dieta chamado FMD, em que a pessoa utiliza esse padrão dietético em alguns momentos para diminuir o mecanismo inflamatório. Ou seja, tem várias estratégias nutricionais, tem que ter um nutricionista bom, um nutricionista oncológico, que vai prescrever. Igual eu falei do profissional de educação física. Cássio, todo nutricionista é especialista em oncologia? Não, não é. Então, cabe a você que passa por uma situação dessa, procurar um profissional especializado neste caso, tá bom? Então, as estratégias nutricionais, que é o combustível que o nosso corpo vai utilizar, é extremamente importante. Quando eu uso essa estratégia nutricional, eu passo a utilizar um combustível de alta qualidade. É como se eu fosse lá no posto de combustível e colocasse gasolina aditivada da melhor que tem. E a partir daí, quando eu uso uma gasolina desse tipo, eu acabo melhorando o desempenho do meu corpo. Então, isso é extremamente importante, melhorar o desempenho do meu corpo. Dentro dessa condição de melhorar o desempenho, eu estou falando de melhorar o desempenho de quem? Da minha produção de energia, da mitocôndria, que eu falei agora há pouco. E quando eu melhoro a produção de energia, eu vou falar paro, mas não é bem a palavra correta, eu diminuo, eu melhoro, eu reduzo a liberação de radical livre. E esses radicais livres, você já ouviu falar do radical livre, eu vou dizer como se ele fosse um lixo, um subproduto das minhas reações. Quanto mais radical livre liberado, quanto mais radical livre eu tenho, teoricamente mais eu envelheço. Essa condição de envelhecimento também gera esses ataques celulares no interior da célula, no gene celular, que vão desencadear esse processo
oncológico. O câncer, ele começa muito lá atrás. Ele começa num período que a gente não está percebendo ele, claro. E aí vão tendo alterações genéticas, alterações no DNA celular para que esse erro, teoricamente, eu não vou dizer que ele não seja percebido, mas como é uma célula corporal, esse erro permanece ali e vai se replicando. O nosso corpo é extremamente inteligente. Se nós temos uma célula ou uma célula que está completamente fora do que deveria ser, o corpo leva ela à morte. Agora, por que isso não acontece com a célula tumoral? Porque, teoricamente, como o processo vem de forma extremamente gradativa, é como se a sinalização para levar aquela célula à morte não acontecesse. Ou é como se o sinalizador fosse desligado, é mais ou menos isso que acontece. E aí, aquela célula tumoral continua se replicando e aí ocorre a formação do câncer. Agora, realmente a combinação do combustível bom, que eu citei a vocês agora com alimentos adequados, melhoram muito o quadro do tumor. Quando eu combino isso com exercício físico, eu tenho formas de melhorar a produção de energia. Primeira delas, exercícios cardiovasculares. Estou dizendo cardiovascular aqui e eu quero que você se atente, porque eu não estou dizendo caminhar na esteira, não estou dizendo andar de bicicleta. Eles são exercícios cardiovasculares, mas eu preciso ter características iniciais que aumentem uma variável chamada VO2 máximo. Quando eu aumento o VO2 máximo, que é a minha capacidade de produzir energia, que a mitocôndria tem a ver com isso, eu melhoro o desempenho de produção de energia. E esse item é extremamente viável e vem se mostrando de maneira muito direta em alguns casos, não só no caso oncológico. A obesidade, por exemplo, que é um gatilho para o problema oncológico, ela também é interferida lá na mitocôndria, lá no aumento do VO2 máximo. Então, os pesquisadores, nós estamos estudando isso porque nós estamos vendo que a mitocôndria realmente ela é um dos problemas. Ou seja, se eu tenho uma mitocôndria, vou dizer aqui, saudável, uma mitocôndria que produz energia em grande quantidade, que produz energia em grande qualidade, nós vemos que o quadro de saúde do indivíduo é realmente potencializado. E aí, nós estamos falando que os exercícios cardiovasculares podem ser um bom caminho para isso. O que seria um exercício cardiovascular, Cássio? Aquele exercício que trabalha o meu coração, vou dizer assim. Na verdade, quando eu estou fazendo um exercício cardiovascular, que a sua frequência cardíaca aumenta e que essa frequência cardíaca se mantém aumentada por um período, nós temos a melhora do desempenho cardiorrespiratório, cardiovascular. E aí eu também melhoro a mitocôndria. É claro que existem intensidades. Estou dizendo aqui, pessoal, intensidades que variam ali em torno de 60% do seu máximo até mais ou menos 80% do seu máximo. Isso eu estou falando de uma forma média, tá bom? Tem protocolos que a gente usa até 100% desse máximo. Mas quando nós estamos falando de um paciente oncológico, nós precisamos equilibrar o que nós precisamos fazer com o que se pode fazer. E essa combinação do que eu devo com o que eu posso é imprescindível a presença do profissional. Por quê, Cássio? Porque o profissional especializado nisso, ele sabe a quantidade suficiente para trazer o resultado e que não vai fazer uma depressão do sistema imunológico. Não pode deprimir, Cássio? Não. Porque imagina o seguinte, pessoal, quando nós estamos utilizando um quimioterápico, esse quimioterápico ele já vai fazer uma depressão do sistema imunológico. O quimioterápico ele é uma droga que, na verdade, mata um monte de célula. Tá? Vocês já viram, já acompanharam, a maioria dos tratamentos oncológicos que são utilizados em alguns tipos de quimioterápicos, cai o cabelo, a pessoa, as unhas, na verdade, ficam extremamente frágeis, as unhas às vezes até caem, desconforto estomacal, ou seja, quando a pessoa faz a aplicação da quimioterapia, nós temos realmente resultados ruins no corpo. Por quê, Cássio? Porque o quimioterápico é um agente tóxico que é injetado lá no corpo para matar a célula tumoral. É como se eu aumentasse a quantidade de um agrotóxico, vou falar aqui agora, dentro do seu corpo. Por quê? Porque a célula tumoral ela tem um metabolismo mais acelerado do que as nossas células normais. E por ela ter um metabolismo mais acelerado, o que acaba acontecendo é que ela absorve mais daquele quimioterápico. Só que eu não estou dizendo que a célula boa não sofra essa condição, ela sofre, né? A gente vê isso.
ali. Por quê? Porque ela também absorve aquele quimioterápico. Só que tem um detalhe, nós temos mais células boas do que células tumorais, ou seja, a agressão sistêmica ainda é maior. Por favor, não estou dizendo para você não fazer tratamento quimioterápico, não é isso, pelo contrário, tem que fazer. O que eu estou querendo dizer é que o exercício físico tem a capacidade de melhorar esse quadro, melhorar essa situação. Por quê? Porque eu potencializo a resposta das células boas. E aí eu transformo, eu utilizo as células boas para combater inclusive a célula tumoral. Eu lembro de um trabalho que falava da seguinte maneira, que quando eu potencializo com o exercício físico as células boas, elas passam de alguma forma, é como se elas sinalizassem o corpo que a outra, que a célula tumoral é a ruim. E eu desarmasse o meu sistema imunológico que protege ela. Cássio, como assim protege a célula tumoral? Isso é verdade. A célula tumoral é protegida pelo sistema imunológico também, como todas as células do nosso corpo. Porque o nosso sistema entende que ela é uma célula do corpo. E dentro dessa condição de ela ser uma célula do corpo, eu preciso mantê-la viva. É bem essa a realidade. É o que o corpo entende. Agora, a aplicação do exercício físico tem se mostrado de maneira tão eficiente que ela sinaliza ao corpo que as outras são as boas e aquela é a ruim. E parece que desarma o sistema imune. E aí é como se o quimioterápico, como se todo o tratamento conseguisse fazer mais efeito. Pessoal, estou falando de algo hipotético aqui, isso não tem uma publicação ainda. E não é ainda um consenso, mas existem expectativas de que eu estou dizendo agora possa funcionar, tá? Essa condição aí do desarme do sistema imunológico. Existe uma outra condição também da aplicabilidade desse exercício. Qual a aplicabilidade? Alguns protocolos mostram que quando eu aplico exercício cardiovascular agora, de maneira aeróbia, antes da sessão de quimioterapia, estou falando antes, é um dia antes da sessão de quimioterapia, os efeitos colaterais da quimioterapia são diminuídos. Tá? Nós já aplicamos esse protocolo em várias pessoas e realmente os relatos são muito comuns. Cássio, realmente eu apliquei, eu fiz o exercício ontem, fiz a quimioterapia hoje e a pessoa volta no dia seguinte falando, olha, realmente eu não tive efeito colateral, os meus efeitos colaterais foram bem reduzidos. Isso é extremamente importante. Sabe por quê? Porque a maioria dos trabalhos, eu citei um agora para vocês, do Morrell, ele mostra que a conclusão do tratamento é extremamente importante. Eu preciso concluir mais de 85% do tratamento para ter efetividade dele. E uma das condições é o estado físico que o indivíduo se apresenta. Tá? Redução ali de plaquetas, de glóbulos, tem um impacto importante nisso, ou seja, a pessoa faz um exame para saber se ela pode fazer a quimioterapia. O exercício físico vem se mostrando de maneira muito eficaz nesta condição. Então, a aplicabilidade do exercício aeróbio, cardiovascular aeróbio, tem se mostrado extremamente eficiente na melhora dessa condição. Tá? Então, isso é importante. Só que nós temos casos que nós devemos aplicar o exercício e casos que nós não devemos aplicar o exercício. Existem combinações de exercícios com algumas drogas que naquele momento não devem ser aplicadas. Ou seja, Cássio, existem momentos que o exercício não deve ser feito? Sim. Dependendo do tipo de quimioterápico, nós não aplicamos exercício durante o tratamento. Nós aplicamos exercício pós-tratamento, mas antes não. Por que, Cássio? Por conta do tipo de tumor e a combinação com a droga. Por isso, novamente, tem um profissional qualificado do seu lado para poder entender esse processo todo. Né? Não é uma forma geral. Exercício sempre faz bem? Olha, eu vou dizer para vocês que na grande maioria dos casos, sim. Na grande maioria. Venho acompanhando aí os quadros oncológicos há um bom tempo e posso garantir isso a vocês. Realmente, exercício faz bem. Agora, eu preciso combinar da maneira adequada. A intensidade, os quadros de dor que o paciente oncológico sente, a fadiga residual que esse paciente tem, e eu preciso adequar essa condição. Exercício resistido, a musculação, basicamente, não é só a musculação, tá? Mas o exercício resistido, ele mostra condições extremamente viáveis também de aplicabilidade. Eu preciso aplicar exercício de musculação? Preciso. Principalmente porque, vamos pensar aqui em um tumor, por exemplo, um tumor ósseo. Tem muitas dores, muitas características específicas ali, formação de nódulos naquele local. E eu preciso dar qualidade durante o tratamento.
Essa qualidade implica na pessoa, por exemplo, conseguir caminhar. E aí, o tratamento com fortalecimento muscular, tratamento com liberação miofascial, os tratamentos que envolvam fisioterapia agora de maneira direta, são extremamente viáveis. Melhoram muito o quadro do paciente oncológico. Então, exercício resistido, exercício de musculação faz muito bem quando pensa em aumentar a massa magra, mas também faz muito bem quando pensa em aumentar o nível de força. Não estou dizendo deixar a pessoa forte, musculosa, não é isso. Estou falando para que ela tenha capacidade de se locomover da maneira adequada, com menor dor. Nós temos alguns trabalhos mostrando que o exercício aeróbio consegue reduzir o quadro de dor dos pacientes. Não só do paciente oncológico, estou falando de dor no geral. Então, aplicar o exercício aeróbio combinado com o exercício de musculação são caminhos que têm se mostrado extremamente viáveis hoje nesse tratamento oncológico. O que nós ainda não sabemos é qual tipo de exercício tem um melhor resultado no tratamento oncológico, em determinados tipos de tumores, é claro. Então, eu tenho um tipo de tumor triplo negativo no câncer de mama, o tumor de próstata, por exemplo, tumor de pâncreas, ou seja, vários tipos tumorais aí. Agora, qual tipo de exercício é mais adequado em determinados tipos de tumores? Nós não sabemos ainda, tá? Eu desenvolvo uma pesquisa em relação a isso, no qual nós estamos tentando definir, né, qual o melhor exercício e qual a melhor intensidade do exercício para determinados tipos tumorais. Eu entendo que isso é extremamente individual. Por quê? Porque cada indivíduo é único e o estado físico dele é que dá para mim o direcionamento do quanto e como eu tenho que prescrever. Então, por isso, essa individualização é extremamente importante. Às vezes eu uso intensidades de 40% lá na sala de musculação, às vezes eu uso intensidades que vão ali em torno de 60%, 70%. Nós tivemos pacientes de usar 85%, cargas igual um treino de hipertrofia que o indivíduo saudável, vou dizer assim, faz na musculação. Só que agora nós temos uma barreira muito grande. Você, oncológico, ou você que conhece alguém que está em tratamento oncológico, você vê essa pessoa lá na academia, você vê essa pessoa treinando? Na grande maioria das vezes, não. As pessoas enxergam a academia, enxergam o exercício físico como algo de melhora da saúde, mas elas não enxergam como tratamento, na maioria das vezes. E a minha chamada agora é exatamente essa. O exercício físico, de qualquer forma que ele é prescrito, ele é para melhorar o quadro de saúde. E uma das formas de melhorar o quadro de saúde faz parte do tratamento. Ou seja, eu entendo que a mulher, por exemplo, tratamento de câncer de mama, perde o seu cabelo. Para ela, aquele ambiente da academia não é um ambiente agradável. Cássio, o ambiente da academia é para pessoas saradas, para aquela pessoa que está com o corpo bonito. Não, não é. Se você está dentro dessa condição e precisa de tratamento, procure uma academia. Cássio, mas eu não vou lá na academia. Não vou porque lá tem muita gente bonita e eu não me sinto bonito naquele momento, estou me sentindo feia, não é legal. O que eu posso garantir a vocês é, tudo bem, não precisa ir na academia, mas então contrate um profissional para que esse profissional vá até onde você estiver. Sabe por quê? Porque o exercício físico tem a condição de mudar a vida do paciente oncológico. Tem condição de aumentar a resposta do tratamento, tem condições de melhorar o quadro clínico do paciente, reduzir a taxa de sessões que você vai perder. Por quê? Porque o exercício vai me dar a condição de fazer o tratamento que precisa ser feito. Então, isso é extremamente importante. Agora, eu entendo que as questões estéticas têm um impacto realmente ruim nisso. E a academia é estética. Tá? As academias são estéticas. Então, essa condição nossa aqui do Health On é exatamente isso. Né? Quando nós olhamos aqui para o indivíduo, nós hoje só prescrevemos exercício para pessoas que têm problema de saúde. Nós não prescrevemos exercício para pessoas que não têm nada. Então, é hipertenso, é diabético, é cardiopata, são oncológicos, ou seja, pessoas que precisam do exercício físico como forma de tratamento. É exatamente isso que nós fazemos. Eu faço isso todo dia e com o maior prazer do mundo, porque eu entendo que o meu papel como profissional de educação física é exatamente esse. Agora, eu entendo esse outro lado. Né? Hoje nós atendemos presencialmente
muitos indivíduos na residência, no prédio, na casa, né? A gente vai até onde esse indivíduo está presencialmente só que nós sabemos que não dá para chegar em todos os lugares, né? Infelizmente, nós temos vários profissionais em desenvolvimento que estão expandindo isso, né? O Brasil, o mundo afora, mas nós sabemos que ainda não dá. Por isso o aplicativo, por isso a condição de prescrever com segurança, onde você que tem um problema desse pode fazer isso em qualquer lugar. Cássio, posso fazer em qualquer lugar? Pode. Isso eu garanto para você. Eu preciso que você se sinta saudável. Eu preciso que o paciente oncológico se sinta saudável. Esse é o primeiro quadro de melhora dele. A cabeça precisa estar boa. Por quê? Porque quando a cabeça não está boa, o corpo acaba tendo um quadro de estresse. E esse quadro de estresse não é legal, porque ele muda a condição mitocondrial que eu citei lá atrás. O estresse, ele leva a uma condição de mudar a minha produção de energia. Na verdade, eu passo a produzir energia por uma via diferente. É uma via que nós temos com características anaeróbias. Ela é uma via de produção de energia, mas ela não deve ser a via predominante. O meu corpo não fica em vias anaeróbias por muito tempo. Então, quando eu falo isso, alguns profissionais de educação física podem falar assim, Cássio, como assim? O corpo tem predominância aeróbia, realmente tem predominância aeróbia. Mas eu tenho uma ciclicidade, né? Ou seja, eu tenho uma alternância de trabalhos celulares. Ou seja, eu tenho várias células agora trabalhando de forma anaeróbia, eu tenho várias células trabalhando de forma aeróbia. E quando eu estou estressado, as minhas células passam a produzir energia, na sua grande maioria, de forma anaeróbia. Por que eu não percebo? Pô, a gente percebe, na realidade a gente percebe. Quando você está muito estressado, você se sente mais cansado. Você vai precisar de uma válvula de escape. Na maioria das vezes, comida e bebida. Pode se perguntar, é isso que acontece. Você está muito cansado, muito estressado. Não estou falando nem cansado físico, mas estressado. A fuga da maioria das pessoas é comer e beber. Agora, ninguém estressado vai lá e fala assim, nossa, que delícia, eu vou comer uma bacia de alface. Isso não acontece. A grande maioria das vezes a gente ataca aquilo que gera saciedade cerebral. Saciedade cerebral não é na barriga? É na barriga. Mas a saciedade cerebral sou eu dar ao cérebro algo que vai gerar, liberar hormônios, como a serotonina, por exemplo, que vai me gerar a sensação de bem-estar. De pronto, agora eu tirei aquele peso que eu estava. Então isso é extremamente importante. Agora, alguns desses alimentos, no momento do tratamento oncológico, não são viáveis. Porque eles têm algumas substâncias que acabam não sendo legais nessa combinação, nessa produção de energia. Quer ver uma delas? Álcool. Cássio, está dizendo que eu não posso beber bebida alcoólica? Olha, não. Eu não estou dizendo nada que você não possa fazer. Pelo contrário, estou convidando você a vir fazer. Mas o álcool, por exemplo, ele muda o metabolismo celular. E quando ele muda o metabolismo celular, ele faz com que a mitocôndria não trabalhe direito. Quer ver uma coisa? Quando uma pessoa bebe muito, outro dia ela acorda inchada. Ah, então por que isso aconteceu? Porque o álcool é mais hipotônico do que a água, então teoricamente ele te desidrata e aquele álcool é mais absorvido pela célula. Então ele muda o metabolismo celular. Por ele mudar o metabolismo celular, são condições que acabam interferindo na minha produção de energia, que tem a ver com a mitocôndria, tem a ver com a piora do quadro. Então, a gente precisa entender esse tipo de situação. Mas, Cássio, eu estou tão estressado que eu tomar uma taça de vinho, para mim vai me relaxar. Tudo bem, tá? É melhor, muitas vezes, a taça de vinho do que permanecer estressado. Agora, quer ver uma outra condição? Comer carboidratos. Comer um carboidrato, comer um doce, também gera essa sensação. E a pessoa come aquele carboidrato, come o doce, leva a isso. Agora, por que isso pode se tornar negativo, Cássio? Porque quando você faz a ingesta desse tipo de alimento, isso se torna recorrente, o que acaba acontecendo é que você passa a contar para o cérebro que toda vez que ele estiver na situação de estresse, eu vou comer aquilo e vou pagar a conta, vou pagar a sensação de saciedade. Essa sensação, eu tenho que tomar cuidado, porque se ela acontece todo dia, todo momento, e eu sei que isso acontece com o paciente oncológico. Pessoal, receber o diagnóstico de câncer não é nada fácil. Nada fácil. E falo isso de uma maneira muito direta para vocês. Eu que fui receber o diagnóstico do oncológico da minha mãe.
não foi nada bom. Né? Para ela o peso foi maior ainda, claro, ela estava com um problema. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu falei assim, poxa vida, e agora? O que a gente faz? Tá? Então, realmente é como se o peso do mundo caísse sobre nossas costas. E aí não dá para falar que não vai ficar estressado. Né? Vai ficar estressado. Agora, se o álcool é uma válvula de escape e a comida também é uma válvula de escape, só que nenhum dos dois são tão bons assim, quem poderia me ajudar? Exercício físico. Os exercícios têm o mesmo poder de liberar substâncias lá no meu cérebro. A mesma coisa que a taça de vinho, a mesma coisa que a bebida alcoólica e a mesma coisa que a comida. E aí é o outro papel do exercício. É o exercício físico tendo um impacto psicológico no tratamento oncológico. Tá? Olha que interessante. Quando você faz exercício, eu sei que algumas pessoas detestam. Só que aí a minha questão é, vamos escolher algo que então você goste um pouco mais. Ou seja, algo que você prefira, algo que você goste de fazer, algo que te dê prazer. Cássio, não tenho prazer com nada. Tá bom, você gosta de tomar café? Tá, o que tem a ver com café? Tá bom, poder ir caminhando até a padaria tomar café? Ah, mas tomar café? Não, eu te levei para caminhar. E quando eu levo você para fazer uma caminhada, eu já levo você a uma sensação de saciedade. Ainda mais quando eu combino duas estratégias. Qual estratégia, Cássio? A primeira estratégia foi tomar café, que de repente é algo que você gosta, com a caminhada, que você talvez nem goste tanto. Mas que ao final daquela caminhada, eu gerei para você uma sensação de bem-estar. Então, pessoal, o que eu estou dizendo é que é como se eu fosse somando tijolinhos de coisas boas. Então, gerar a sensação de coisas boas vem sendo um caminho extremamente importante no tratamento oncológico. A fusão, exercício, alimentação, essa sensação de coisas boas e o tratamento que vai ser implementado são combinações extremamente viáveis para que a gente possa ter um resultado positivo lá na frente. Muitas pessoas me perguntam da seguinte forma, Cássio, um diagnóstico de câncer é, na verdade, o fechamento, né? É identificar que a morte, né, está próxima. E não é bem assim. Hoje, a maioria dos pacientes oncológicos sobrevivem. Nós temos vários tipos de tratamento, vários profissionais capacitados para fazer isso. E eu tenho certeza que este é o seu quadro, caso você esteja me assistindo, ou o quadro daquele que você gostaria de atender, se você é profissional de educação física, ou o caso de pessoas que você ama. Tá? Então, tem que procurar um profissional especializado, porque essa combinação traz um resultado fantástico na vida do paciente oncológico, na vida dos familiares, que muitas vezes passam a se exercitar também para fazer companhia para aquela pessoa. E eu não estou dizendo aqui de exercícios mirabolantes, estou dizendo nada disso. Só estou dizendo de combinações de exercícios cardiovasculares com características aeróbias e exercícios de musculação, exercícios resistidos, que podem ser feitos em qualquer lugar e agora em qualquer momento também. Espero que você tenha gostado, acompanhe, curte aí o nosso canal do YouTube, todo dia tem post nosso também no nosso Instagram, app Healthion, e espero que você venha gostando. Coloque aí o seu comentário, se você teve algo aqui que tocou você, algo que tem a ver com o seu momento, algo que tem a ver com a sua condição e precisando, manda aí o seu comentário. Eu tenho o maior prazer de responder você, responder a sua dúvida e estou aqui à sua disposição. Ok? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.